Deus. Tanto que eu tinha Eu só gosto dessas coisas, né? maior ideia de que ele ia aparecer. Mas eu não acho que ele vai aparecer, não. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Ele Quem? tava preso naquele dente, Quem? né? Eu Mas voltei o agora, dente foi- gente. Quem que... Já pegou o dente. Então tem essa. Ele tá mastigando muita carne ultimamente. Quem que vai aparecer ou que não vai aparecer, gente? Master. Ah, nem te conto. Eu, enquanto extremamente fã do mestre, eu quero que ele, sabe, eu vou adorar quando ele voltar, mas enquanto isso não acontece, eu sou a favor de dar uma descansadinha assim na imagem dele, sabe? Sim. Vocês Se ele acompanham voltar, vazamentos do eu vou Reddit? começar a escutar e gritar, e vocês vão escutar o meu grito de onde vocês estão, de felicidade. Mas enquanto isso não acontece... Enfim, Gil, a Laura e o Franciele já te colocaram por dentro como é que funciona aqui o podcast? Não, eu só tô Eu aqui não. pela vibe. Então, nós vamos fazer um comentário aqui do episódio. A gente não vai necessariamente ir cena por cena. Na verdade, é só mais opiniões gerais. Então, a gente pode ir pra frente e pra trás à vontade. A gente costuma fazer uma apresentação rápida no começo do podcast e uma piadinha relacionada ao episódio. Ok. Eu tô em dúvida entre duas, na verdade. Eu não sei... Pronto, bolei uma agora aqui. Eu estou pensando muito sobre, mas eu tive algumas percepções aqui ao longo do dia, então quem sabe. Podemos começar? Vambora. 5, 4, 3, 2 e... Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o seu host Rafael Wayne e o Sr. Ringadin virou evangélico, virou um ser de luz. Oi, eu sou a Laura, eu sou outra host do podcast. Quem me dera que o Doutor e a Belinda saíssem da minha tela. Eu fiquei com a mão assim alinhada da dele, tipo, vem cá, vem pra mim. Eles não entraram na minha casa. Na minha eles entraram. Fala pessoal, eu sou o Franciel do Dr. Rubesh. E vocês talvez não perceberam, mas eu apareci no episódio do Dr. Who hoje. Oi, gente, eu sou a Gil, eu sou uma convidada, estou aqui hoje pela primeira vez. Vocês talvez me conheçam do Twitter. E eu quero saber se vocês também me viram no episódio, porque eu tava lá, eu era o David Tennant de peruca. Eu tava lá me interpretando. Maneiro. Então, Pois bem, gente... Eu acho que, antes de mais nada, eu achei muito irreal 3 fãs de Doctor Who concordarem em qualquer coisa, porque isso é só na ficção que é perfeito comentário, porque eu juro, Excelente. nunca vi, nem se estiver se tratando de Heaven Sent, 3 Ruvians vão concordar que é o melhor episódio. Gente, 3 Ruvians falando, gostando do mesmo episódio, sabe? Peraí. Bora fazer um teste aqui rápido agora. Temos aqui 4 Ruvians. Pra vocês, qual é o melhor episódio de Doctor Who? Gente, se isso fosse na vida real, teria sido um banho de sangue, aquele cachecol. Pois bora! Vida real aqui. Eu literalmente não tava fazendo pergunta retórica. Bora? Melhor episódio? Considerando todas Melhor as 41 temporadas? É Heaven Sent. Eu bato dessa tecla pra sempre. Eu também concordo que é Heaven Sent. Ó, Melhor episódio ou melhor temporada? Melhor não, episódio. melhor episódio. Melhor temporada Heaven Sent. Não, melhor episódio. Ai. Mas eu não consigo, não falar de Heaven Sent, sabe? Se não for um, tá no hall mesmo, porque Então pronto, temos 3 concordando. Eu acho que não é tão difícil. Eu acho que não tá em real não, gente. Heaven Sent. Heaven Sent é muito superior, né? Não tem jeito. Eu não acho que é tão irreal aquela cena não, então. O irreal era todo mundo concordar que era Blink. Esse que é o irreal. São fãs britânicos da série, Rafa, é outro esquema, mas nesse daqui a gente é tranquilo. Na minha história de origem com esse podcast, eu saía na porrada com o Rafa todo episódio.
Tá, eu vou passar um pano, eu vou dizer que eles pegaram o episódio realmente mais popularzão que todo mundo viu, né? Enfim, gente, a introdução tá demorando demais. A gente tá aqui nessa cobertura da temporada atual, episódio 2, Lux. Baita episódio. Vocês se divertiram com o episódio, gente? Cara, pra caramba. Então é isso, gente. Entre aqui na nossa tática, a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. Lux. Luz, Câmera. Ação. gravar. Bota pra rodar. Tá Gente, rodando, gente? tá rodando. Eu acho que essa manifestação nossa tá presa em formato de voz aqui nessa plataforma esquisita. Onde a gente tá? Não? Eu acho que é o corpo. Se a gente socar muito aqui as barreiras do som, a gente acaba parando o audiodrone da Big Finish. Bora, socando, bora. Aí eu vi vantagem. Vambora. Poxa, eu acho que tem uma chave de fenda sônica pode ajudar a gente a quebrar a barreira do som. Ih, fudeu, a minha tá quebrada. Longe. A minha tá Vou quebrada. ficar devendo. Eu não tenho uma chave de fenda sônica. E agora? Franciel, você é nossa esperança. Oi? A gente precisa de uma chave de fenda sônica pra reverter polaridade e pararmos em um audiodrama da Big Finish. Você tem uma aí pra usar? Ah, eu não tenho. Que droga, peraí. Fodeu, estamos presos no formato de podcast. Nossa, a pior coisa que poderia me acontecer. Nem nos meus piores pesadelos eu era uma podcaster. Sim, gente, o episódio em si. Lux, eu já quero começar aqui com um ponto positivo e um acerto desse episódio comparado com sua contraparte na temporada anterior, né, o Devil's Court, que aqui a gente não tem aquele salto bizarro de 6 meses que aconteceu com o Dr. com o Ruby, né, que de repente eles viraram besties na tarde e tudo mais. E aqui eu acho Deus. isso, e eu fico muito feliz que decidiram fazer uma sequência direta do Robot Revolution. E a gente ainda tem a Belinda um pouco áspera, sabe, com a situação. Nossa, demais. Eu acho que isso foi o que mais me pegou com a questão da Ruby, foi esse salto de que, tipo, a gente não teve a chance de conhecer a Ruby e a dinâmica dos dois na mesma velocidade que eles tiveram. Sim, foi um prato cheio pra Big Finish, mas não serviu pra gente se apegar tanto a ela. Tanto que ela chegou, saiu e não teve aquele sentimento de perdemos uma companion. Isso foi muito triste. Eu até comecei a teorizar que a temporada anterior ela tava um pouquinho fora de ordem nos eventos, sabe? Por exemplo, pra mim faz muito mais sentido Boom vir antes de Devil's Court. Mas enfim. Sabe, tem uma... Faria o primeiro planeta dela, né? Não tinha parado pra pensar nisso. É verdade, total. Não só por isso, mas também Boom, a gente vê pela primeira vez a Ruby entrando em conflito com o Doutor, né? Eles não atritam entre si. Sim. Eu acho que eles nunca têm um atrito, ela confia 100% nele. Mas ali... né? Os dois dividem o mesmo neurônio o tempo inteiro, sabe? Eles têm uma química muito boa, os atores. O lance é que a Ruby não é uma personagem feita pra desafiar o Doutor. Ela é uma personagem feita pra estabelecer o Doutor, sabe? A Belinda é que vai, tipo, desafiar o Doutor e tudo que a gente conhece sobre ele na primeira temporada. Então, tipo, eu tô enxergando a Ruby muito mais nessa perspectiva agora que a nossa Belindona chegou. Pois é, e aí... Tem um diálogo nesse episódio do Lux que eu acho maravilhoso, que é bem rapidinho, porque eles fazem isso de forma rápida no episódio, não tem muito tempo pra muita coisa, mas ela fala, né? É sempre Doutor, aí ele fala assim, é ridículo. Cara, eu amei isso. Eu acho que vai virar tipo um bordão dela, tá ligado? Sim. E ela vai ter um bordão e ele não, né? Porque até hoje o cara não tem uma roupa padrão dele, não tem um bordão. Eu tô muito frustrada com isso, gente. Sério, de verdade, porque eu acho muito divertido ver a galera fazendo cosplay e ele não tem. Tipo, se você falar, vou fazer um cosplay, que roupa você vai usar? Então, pegando a gente aqui. Eu não consigo entrar num consenso disso com as pessoas, porque eu falo, é a blusa laranja com sobretudo marrom, aquela primeira foto dele. Aí falam que não. Oficialzão, né? Nossa, eu vou entrar aqui num pequeno tangente. Eu, pessoalmente, acho
que essa alta variedade de figurinos do 15º Doutor, de vários figurinos marcantes e alternativos, apesar de tirar um pouco a silhueta, né, do figurino padrão dele, tipo assim, como eu vou dizer, mais marcante, tipo assim, esse que é o 15º Doutor, que é uma camisa, uma calça, uns sapatos aí pra correr e um casaco marrom de couro. Esse é o figurino padrão dele. E aí, apesar de tirar um pouco na nossa cabeça essa imagem, isso eu acho que é mais benéfico pra cosplayer, sabe? Porque qualquer coisa que você tiver no seu guarda-roupa pode ser um figurino de doutor. Eu não sei. Eu gosto do fato de você estar usando e as pessoas só verem e falarem, cara, que legal. Sim, sim. E eu sinto que não tem isso com ele. Tipo, de verdade. Cara, eu tenho dois lados dessa opinião. Primeiro é que eu gosto dele tomar banho todo episódio. Sabe? Porque o doutor até, tipo, sei lá, semana passada era que nem um personagem de desenho. Ele abre o guarda-roupa e todas as roupas são iguais. Então ele tá sempre com as mesmas roupas, sabe? A Mônica, que só tem vestido vermelho no guarda-roupa. Exatamente. Uhum. E isso, tipo, dá uma cara de personagem pra ele, só que ao mesmo tempo, eu acho que a questão dele trocar de roupa todo episódio, às vezes mais de uma vez, mostra muito a questão do orçamento da série, porque agora eles têm dinheiro pra poder fazer eles ficarem trocando todo episódio. E, tipo, figurinos históricos. Antigamente, eles escolhiam a dedo quais iam ter figurinos históricos e quais não ia, sabe? Era muito arbitrário. Então, eu tô gostando de ver um doutor estiloso, assim. Mas eu vou repetir aqui uma das minhas maiores críticas, que é o seguinte. Vão meter o chute lá, um doutor fashionista que troca de roupa todo episódio, às vezes em minutos diferentes. Beleza. Mas, porra, essa tarde está clean demais pra um doutor fashionista. Cadê um casaco jogado? Cadê uma camisa jogada por ali no meio do console, sabe? Parece um consultório de dentista. Eu vi falando isso aqui e vou repetir. Uma jukebox não basta. Né? Enfim, Sério. continuando. Falando desses visuais, cara, mesmo. Vai, eu Franciel. gosto como eles mudam o cabelo dele. Eu acho isso Sim. muito legal. Eu adorei o cabelo desse episódio. Sim, sim. Eu sou muito devota do cabelo do Chute Gato. Pra mim, tinha que acabar com essa coisa de doutor de cabelo raspado. Não, cara, põe esse cabelo pra jogo, faz uns penteados, sabe? Eu acho Ele que... serviu muito no episódio do Rogue, continua fazendo isso. Então, temporada passada já estabeleceram, né, que ele tem lá no closet dele, né, também tem uma coleção de perucas. Eu quero ver o doutor usando mais perucas, gente. Umas bem malucas. Sim. Sabe, tudo combinando com o cabelo crespo dele, ele usando black, cara, foi motivo do meu colapso na primeira temporada. Então, tipo, o cabelo dele canonicamente cresceu ao longo desses 6 meses, enquanto ele tava esperando a Belinda. Então, faça coisas a respeito disso. E ele cortou o cabelo de novo. Enfim, a gente tá indo numa tangente absurda. A gente tem o Russell fazendo uma rima visual, né, daquela cena do doutor indo com a Ruby pra poder ir pro closet, né? Ele repete essa cena aqui com a Belinda. Sobre essa cena inicial, o meu último comentário sobre ela é que me incomoda a forma como o Murray Gold está abordando a trilha sonora da temporada. Pelo menos aqui nesse episódio me incomodou um pouco. Porque, tipo, nessa interação toda do doutor com a Belinda, a gente tem um mix, assim, de várias músicas que está acontecendo enquanto o doutor tá tentando viajar com a TARDIS. A gente tem o tema de abertura tocando um pouquinho, bem de leve ali no fundo. E aí depois, a gente tem um tema que vai tocando durante a interação com a Belinda. E não é um tema original, é um tema já repetido. Eu não sei identificar qual é o nome da faixa, mas é um tema repetido. E não tem... É o da Amy, não é? Não. Tem um outro que é da era do 11º Doutor, que eu acho que é Sad Man with a Box, que toca bem mais pra frente. Mas enfim... Cara, tem um episódio que toca alguma coisa da Amy, agora que você falou que eu me toquei. Eu não vou lembrar. Eu não reconheço especificamente esse que você tá falando agora, Rafa. Mas eu também achei meio estranho um tema que
Eu acho que é de The Day of the Doctor, que toca no meio do episódio, eu não sei. Acho que não. Mas Eu enfim, não percebi, não. o que eu tô querendo dizer é que. É de algum especial. É de algum especial, não sei se é de The Day of the Doctor ou se é de The Time of the Doctor, mas eu achei muito parecido. Se não for o mesmo, achei muito parecido. Eu acho que foi no Starbase que a gente teve um remix de vários temas e lá teve um trechinho de The Shepherd's Boy que tocou. Mas enfim. Algo assim. O que eu tô querendo dizer é que essa cena inicial é muito uma cena de diálogo normal, sabe? O doutor interagindo com a Belinda. E tem todo esse mix de sons e tudo mais de músicas que fica, sabe, dissonante. Não casa bem com a cena. São muito baixos, são bem sutis, mas quando você nota, fica irritante. Fica irritante, eu notei na segunda vez que eu assisti. E eu só queria que ele parasse com essa porra de música. Ele não parava. Ele não consegue deixar um momento quieto só pra voz dos atores preencherem a sala da tarde. Isso me incomodou. Rafa, Olha, Oi. eu ia vir para esse podcast falando o oposto do que você falou em relação à trilha sonora, porque eu fiquei tão encantada com a cena final do Ring, sei lá, o desenho animado expandido, e toca uma música que eu fiquei muito impressionada quando eu escutei. Sabe, a cena final mesmo, quando ele expande e começa a tocar uma música que, tipo, sei lá, me deu um senso de maravilha tão grande. Não, o problema não é a cena final. Toda essa minha picuinha é com esse início que tem toda essa música esquisita que não precisava estar lá, sabe? E aí quando ele decide, tipo assim, vamos trocar de roupa, vamos pro closet. Ali sim encaixava muito bem a música que colocaram. Mas no começo, onde tava interagindo com ela perto do console, não casava, podia ser silêncio, sabe? mas já que a gente tá falando de áudios que tocam baixinho no fundo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês repararam que o Cloister Bell, né, o sino do claustro, tocou no episódio passado? Sim. Porque teve gente que não reparou. O selo do quê? O sino do claustro. Ele tocou claustro. um apocalíptico. Sei Quando lá. eles estão muita tentando merda. voltar pra 2025. Exatamente, quando aquele quando tá dando muita merda. E ele tocou tão baixinho, tão sutil, que eu só reparei na segunda vez que eu vi. Não sei. Inclusive, a Tardes, nesse mesmo momento aí que toca bem baixinho o Cloister Bell, também eu senti, tá? Que eu não tenho certeza, mas teve um sonzinho muito parecido com o som que a Tardes fazia, né? Quando o Sutek tava pendurado em cima dela. Aquele gemidão do Zap horroroso. Sim, eu também escutei. A Tardes está em profunda dor. Sofrimento. Esse bicho está em sofrimento profundo. Sou um biólogo e posso afirmar. A tarde sendo vítima de maus tratos do doutor. Cara, de novo isso. Não durou nem um episódio inteiro com essa bicha logo daquele encosto do Sutek. Meu Deus. A tarde sofrendo maus tratos desde 1963. Tadinha, bichinha. Como se bastasse aquele martelo horrível do Dark, ficava batendo. Né? O tanto de vezes que o doutor regenerou dentro dela, explodindo tudo. Puta que pariu. Sim. Então, eu queria falar pra vocês que como eu não consegui... A última cena do episódio passado, que eles conversaram na tarde e depois mostrou aquele negócio todo, que a gente falou que eu achava que eles estavam lá no dia 25 de maio, só que eles não estavam conseguindo aterrissar. Aquela cena que aconteceu antes, eu revi ela tantas vezes no Twitter. Eu fiquei totalmente obcecada pelaquela cena em que a Belinda e o doutor conversam e ele tá irritado com ela. E ela tá tipo, caraca, e eles não estão se dando bem. Então, tipo, eu entendi que a dinâmica, voltando um pouco para um assunto que eu não sei se a gente falou gravando ou se foi em off, foi que é um episódio que serviu para que eles se gostassem, já que eles não se gostavam no primeiro episódio, sabe? E a Belinda, ela foi muito assertiva com o doutor, porque assim quando a antena do Barangolha que ele fez ficou pronto para levar a Belinda pra Tardes, ela nem pensou duas vezes. Falou assim, tá, agora a gente pode ir. Aí ele ficou tipo... tipo, não tem papo comigo. Só depois de muito tempo que o doutor conseguiu convencer
dela ir pra aventura. Nossa, Mas mesmo é interessante essa cena, porque, tipo assim, desde o começo do episódio ele já tá montando essa antena, não sei o que é pra servir como uma âncora pro dia 24 de maio. E aí quando... E ela fica pronta rápido até. Pouco tempo depois que eles saem da Tardes, ela já tá pronta pra botar eles de volta pra 24 de maio. E aí nesse meio tempo eles veem o cinema, né? O palazzo todo trancado, tudo até estranho. Nossa, quem é que tranca um cinema sem concorrente e tudo mais? A gente tem uma referência ao Rock Hudson também, né? E o Rock Hudson, inclusive, que ele foi um ícone pra comunidade queer em Hollywood, né? Verdade. E a história que muita gente conhece de Hollywood, né? Pois é. O fato de que ele teve que se esconder, né? Pra poder, meio que a carreira dele, na época, não ser afetada, né? Teve que esconder a doença dele. Sim. E aí e a Belinda, tipo, ela vê o doutor ali falando sobre isso, tem esse clima de mistério. Porra, por que um cinema seria trancado agora com tantas correntes? Por que tanta segurança em um cinema? E ela simplesmente, foda-se, tô nem aí. Só quero voltar pra minha casa, pro meu pai. Ela fala, né, que o pai dela é violinista, não sei o que. Ela só quer reencontrar com a família dela. E eu tô... Então, né, sim, a gente pode ir. Ela, então bora! Eu acho que a gente pode... Pois bora, porra. Cara, eu acho ela demais, sabe? Acho a Belinda demais. Né? E aí quando ela vai falar tipo assim, entendi, cadê seu lance? Você tá querendo investigar o cinema. Você é muito Scooby-Doo da sua parte. Isso é muito Scooby-Doo da sua parte. Não, queridinha, eu sou a Velma. Eu dei uma risada tão alta nessa hora. Eu acho muito legal porque a questão dos sets, né, de gravação, por mais que Doctor Who continue crescendo em, sei lá, orçamento, ainda mantém aquela parada de ser, mano, vamos fazer essa história acontecer em 3 sets, se possível. Vamos separar o máximo de detalhes possível neles, mas mesmo assim vamos fazer uma coisa limitada em um local só. Sim. Tem ali o cinema, eles literalmente pousam na frente do cinema, entram na lanchonete na frente do cinema e resolvem tudo nessa rua, sabe? Eu achei bem legal isso. E eu vou dizer que eu acho que foi o primeiro episódio em muito tempo que eu senti uma energia de Doctor Who, digamos assim, Doctor Who raiz, né? Vamos brincando. Porque com a Disney veio tanta coisa, né? Foi mais dinheiro. E meio que foi o Pix na conta. Tá seguindo a famosa métrica do episódios mais mastigados, porque as pessoas vêm com o celular na mão. E era uma coisa que já estava me incomodando há um tempo, mas eu acho que esse episódio, eu acho que com toda a questão da animação e da metalinguagem e até de um pouco da tosquice de Doctor Who que a gente ama, eu acho que foi a primeira vez em uns bons anos que eu senti, eu falei, caraca, isso é Doctor Who, é isso, essa é aquela série sem sentido nenhum que eu amo de paixão. No ano passado eu cheguei a criticar um pouco sobre as escolhas da temporada, porque eu meio que falei que foi a questão da TikTokificação de Doctor Who, né? Que já foi feita para uma nova geração que tá acompanhando as coisas pelo TikTok, tá sabendo pelo TikTok. Então, muitas explicações que antes eram espalhadas entre, sei lá, 3, 4 episódios, acontecem em uma cena só. Como foi o doutor explicando todo o seu backstory, todo o seu passado pra Ruby, o que é Gallifrey, não sei o que é C1 do tempo, em uma cena só, no Space Baby, sabe? Coisa que, comparando, por exemplo, com a relação do nono com a Rose no Revival, levava o quê? Mais ou menos 3, 4 episódios pra ter uma quantidade de informações parecida. E a gente tinha episódios construídos do começo ao fim pra poder fazer uma revelação sobre o doutor. Aqui não, aqui a gente tem uma revelação... E temporadas também, né? Pois é, e aqui a gente tem uma... Por exemplo, o The End of the World, ele... Um dos objetivos dele, do começo ao fim, era de estabelecer os Senhores do Tempo, que o doutor era o último dos Senhores do Tempo e tudo mais. Esse é um dos principais objetivos dele. Aqui, a gente reestabelece, mais uma vez, que ele é o último dos Senhores do Tempo, que Gallifrey foi pra Beleléu, não sei o quê. Só que esse não é o objetivo do episódio, sabe? Ele não foi construído pensando nisso. Foi só uma ceninha rápida. Aconteceu. Só aconteceu. Pra poder situar ele e a Belinda em pés de igualdade, que ambos eles sofrem bastante, que ambos perdem bastante coisa e tudo mais. E sem contar
que antigamente eles tinham mais episódios pra fazer isso. Sim, tem isso também. A temporada é de 8 episódios e, tipo, eu também estranhei isso na época de Space Babies. O tanto de informação que estava sendo socada em pouco tempo de tela, porque isso realmente, apesar de Doctor Who ser uma série que tem muito diálogo expositivo por causa da própria natureza do Doutor, enquanto esse ser é super antigo, eu também estranhei porque a gente estava muito acostumado com o Doutor sendo essa figura que é mais fechada. E aí a gente tem o 15º Doutor, que é um doutor que, pelo menos com a Ruby, ele era tipo muito mais aberto e muito mais lalata, e ele expressa muito mais os seus sentimentos de forma e ele é muito mais vulnerável, né? O brilhinho dele é diferente já. Então, tipo, eu senti esse choque em questão de estrutura, mas também narrativa. Tipo, eu fiquei mais... Essa é a nova personalidade do Doutor? Ou, tipo, isso também pode ser algo mais de estrutura de roteiro, porque agora a gente tem menos episódios. Tem também a questão geracional, porque quando o Doctor Who voltou em 2005, e eu já comentei isso no podcast anteriormente, a gente tinha muito menos acesso a informações rápidas, por exemplo, né? Era mais televisão e tudo mais, a internet não estava tão popular quanto é hoje, e Doctor Who estava num hiato gigantesco, né? Desde 96 sem nada, né? Já estavam uns 9 anos de hiato, então basicamente... contando o filme, né? Como se você for contar a temporada, é mais tempo, eu concordo com você nisso. Pois é, e apesar dessa era moderna, melhor dizendo, dessa nova era, né? Ela ser um soft reboot, a gente não teve um hiato entre essas eras, né? O New Who oficialmente acabou em 2022. Já em 2023 já estava começando essa nova era, sabe? O quê? Um ano depois, um pouquinho mais de um ano. E, sabe, TikTok tá por aí, a internet tá muito bem difundida por aí, todo mundo tem um computador no bolso. E aí, enfim. E fora que o Doctor Who foi muito mais referenciado por aí com o sucesso da New Who, né? Muitas vezes, quando se fala de Doctor Who, 2 doutores vêm muito na cabeça. Ou o 4º ou o 10º. Se pá, o 11º. Então, Sim. Então tem tudo isso. A galera que tá... Eu tenho uma tá... opinião meio polêmica sobre esse assunto. Mas só terminando aqui o raciocínio. A galera que tá entrando agora em Doctor Who, ela não é uma galera que nunca ouviu falar antes. É uma galera que já foi exposta de alguma forma, seja por referência, seja por algum clipe do TikTok que foi por aí, não sei o quê. Então, esses drops de informações sobre o passado do Doutor ser muito mais ágil, ser muito mais rápido, tem a questão dessa nova era que nós vivemos para produção de conteúdo, sabe? Sim. Tô um pouco culpado aí com a galera do TikTok. Tem um pouco de culpa nisso. Mas eu acho muito interessante isso, falar sobre isso também, porque por conta dessa difusão, meio que dessa nova era, muita gente até fica confusa com a era Disney em geral. Claro que a gente continua falando com os termos oficiais, mas tem muita gente que chega no meu PV do Instagram, por exemplo, pra falar tipo: mano, mas por que as pessoas estão chamando de segunda temporada? Não é a 15ª? É a 41ª. Pois é, então esse tipo de... Meio que eu acho que é uma deficiência mesmo de comunicação nessa nova forma deles avisarem, deles setarem essa nova era como realmente uma coisa completamente diferente e não só uma continuidade de algo que já existia. Gil tinha uma coisinha pra falar. O que era, Gil? Eu ia falar que a minha opinião é polêmica sobre esse assunto, porque uma coisa que tem me incomodado muito desde que o Russell voltou é que eu sinto que ele faz muito referência a ele. Sim! Ele meio que não trata assuntos da época do Moffat ou da época do Chibnall. Ele meio que trata Doctor Who como se Doctor Who tivesse parado na era dele. Então eu acho que muito desse explicativo é como se ele estivesse vendo um soft reboot mesmo, como se ele estivesse de novo pegando Doctor Who do zero. Eu não sei se é uma opinião assim tão polêmica. Olha, da última vez que eu falei isso deu briga. Porque eu acho que aqui, pelo menos aqui no podcast, a gente concorda. Eu concordo com isso. Cara, bora lá, eu vou... Tentaram me bater. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu disse há muitos anos atrás, que foi quando o Russell ele tinha acabado de ser confirmado como novo showrunner, né? Lá em
lá em 21 para 22, que eu disse isso. Que eu vi muita gente falando, tipo assim, nossa, como é que o Russell vai continuar com o começo temporal, não sei o que, blá 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 blá. E eu falava, olha gente, ele não tem obrigação nenhuma de continuar com isso, sabe? Ele pode muito bem. Isso aí, quem devia ter fechado esse BO era o próprio criador disso, o Tim. Não fechou? Não espere que o próximo showrunner vá assumir isso. Russell, ele decidiu assumir isso, pelo menos desenvolver um pouquinho mais, que foi a questão do impacto emocional que isso significa, que foi lá com o 14º Doutor que a gente viu isso. Mas, essencialmente, era dele. Ele tem sua própria história, ele tem seus próprios rolês. Ele não tem obrigação nenhuma de resolver coisas da era passada, herança da era passada. Ele não tem obrigação nenhuma disso. E aí... Mas eu não acho que seja exatamente sobre isso que Gil e o Franciel esteja falando. É mais de referências aleatórias. Eu já ia chegar nesse ponto também. Teve essa vez que eu tava lutando com os piratas espaciais, em vez de falar, poxa, teve a vez que eu tava com os anjos, referências mais aleatórias. Sim, eu já ia chegar... As referências aleatórias, 90% delas são das próprias eras do Russell. Eu já ia chegar nesse ponto também, que desde que a gente foi tendo mais informações sobre os especiais 60 anos, tava muito nítido que basicamente não era uma celebração de 60 anos de Doctor Who. Pelo menos era basicamente uma celebração do que muita gente viu como uma era de ouro da série, né? Que foi a temporada do Tennant com Catherine Tate, com algumas referências soltas do passado e tudo mais. Por exemplo, uma adaptação de um quadrinho mega desconhecido do quarto, né? Que foi The Star Beast. A gente teve um episódio experimental que era sobre a relação do Doutor com a Donna, sendo posto no limite, e o resgate do Toymaker, sua reformulação. E para poder colocar adiante uma nova era. Basicamente isso, mas o resto foi referências da era do Russell como um todo. Eu pessoalmente acho que essa nova era ela brilha mais quando o Russell deixa alguém escrever, novo escrever, ou quando ele não tenta reciclar conceitos e própria estrutura. Porque assim, eu sei que a postura dele desde sempre é que time que tá ganhando não se mexe, né? Ele trouxe todo mundo de volta da época que trabalhou com ele da primeira vez. Mas pra gente, não sei como é o efeito para as pessoas que estão acompanhando, as pessoas novas, né, que entraram no Doctor Who, começaram a assistir agora, mas pra gente que já acompanha há um tempo, a gente consegue perceber que ele tá trazendo todos esses conceitos reutilizados, né? Sim, sim. Eu tenho uma opinião um pouquinho mais, não é bem assim, e que não sei o que, no sentido de que eu consigo ver os dois lados da moeda. Porque o que nossa, eu esqueci uma parte do que eu ia falar. É que o negócio ficou aqui, e eu comecei a guardar, esperando vocês acabarem, e agora a cabeça tá falhando. Mas era alguma coisa disso a respeito de... era uma coisa do inicial lá do Rafael, do início, que ele estava falando sobre ignorar a série e pegar sobre o que... Eu não acho que seja literalmente ignorar, porque claramente ele está trabalhando com um personagem que foi deixado, né? O jeito que o doutor... o jeito que a Jodie regenerou e o jeito que o 14º, 15º estão, tem uma referência clara como a Jodie acabou enquanto personagem e o arco de personagem dela. Então, tipo, não é como se ele tivesse parado na quarta temporada, mas sim, tipo, eu consigo ver a continuidade em relação ao doutor e em relação a... basicamente em relação a ele, sim, as referências aleatórias são todas sobre a era dele, isso, tipo, eu não posso discutir contra fatos, só que eu não acho que as coisas sejam tanto preto no branco em quesito de invenções e de roteiros e de não sei o quê. E como a gente meio que já começou esperando isso antes de qualquer coisa concreta realmente acontecer. Sim. A regeneração do David Tennant, olha, com certeza foi suspeita, levantou todas as sobrancelhas exigentes
acabou, passou. O 15º doutor, ele é a pessoa que saiu da terapia, não sei o que, ele é muito mais vulnerável, ele tem esse charme, mas, cara, ele é muito diferente das coisas que a gente viu. A era nova de Doctor Who, que começou na temporada passada, ela quebra muitas regras de universo que até então estavam estabelecidas, as questões dos paradoxos, a questão da magia, que agora realmente existe, não tipo é qualquer coisa sci-fi, linguagem de nós, sabe? Na questão do navio dos Globins, e agora Doctor Who realmente virou um universo de fantasia. E não só de ficção de ópera espacial, digamos assim, que fica meio que naquele termo em linguagem de ficção científica. Então, tipo, eu não acho que ele esteja preocupado em repetir o mesmo, porque o mundo não é mais o mesmo, e ele definitivamente não é mais o mesmo, porque ele fez muita coisa aí fora de Doctor Who, ganhou muito mais importância enquanto o trabalho dele, e ele voltou encontrando uma série totalmente diferente. E a temporada do Chute está muito experimental, sabe? Sim. Eu demorei um pouquinho para poder ver a personalidade do Chute enquanto doutor, por mais que eu tenha adorado o Chute Gato e o 15º doutor enquanto personagem, mas eu sinto que os trejeitos que eu tô vendo no 15º doutor agora na segunda temporada, principalmente nesse episódio, foi os que me fizeram lembrar do doutor e meio que incorporar o doutor a ele. Sabe, a maneira como ele segura no casaco, o jeito como ele fala quando tá um pouco mais sério, em vez de ser só esse mar de flores. Então, eu tô apreciando muito o quão disposto a equipe toda criativa de Doctor Who, não necessariamente só o Russell T. Davies ou só fulano de tal, tá em experimentar coisas e abusar do orçamento novo que eles têm, de botar roupa nova em todo mundo, usar coisas de fantasia, vai botar os robôs coloridos. A gente viu um foguete em Doctor Who. Eu nunca tinha visto um foguete de verdade em Doctor Who, era sempre nave, espaçonave. Tem robôs coloridos, eles não estão usando tanto os vilões antigos da série, que é uma coisa que eu tô sentindo saudade, mas querendo ou não, é algo que força ele a se inventar. A questão dos deuses, dos panteões, tipo, quando é que Doctor Who admitiu a existência de deuses, sabe? Deuses mágicos, que nem a gente, em vez de, não, é ET, sabe? Então, é um jeito muito bom de ser surpreendido, considerando que a série, ela sempre foi muito de fórmula, sabe? E isso não é necessariamente algo ruim. Eu gostava das fórmulas, eu via e eu gostava assim, toda vez, porque não se mexe em time que tá vencendo, né? Só que eu tô sentindo um ar fresco muito grande com essa era nova e todas essas novidades que estão sendo trazidas pra série. Até as que quebrariam as regras do universo. O Doctor Who não tem cânone, então, tipo, tanto faz. Mas é mais sobre o que tá sendo feito com essas regras novas e esse universo novo. Então, obviamente não tá perfeito, mas eu tô muito satisfeita com o resultado. Assim, de verdade. Pessoal, a gente tá aqui com 40 minutos de gravação e a gente só comentou 2 cenas. A gente... Calma. Pois é, eu só queria comentar mais um pouco a respeito disso, só que a questão do... que, tipo assim, eu também sinto, e eu gosto muito, né, como eu falei, eu gosto muito desse ar fresco, né, das coisas novas. É só quando ele vai tratar de temas como ele faz nesse episódio fala sobre momentos assim brilhantes, quando ele fala sobre a própria estrutura da série em si, que quando ele vai falar de temas assim, falando da série, a metalinguagem, ou quando ele vai fazer uma referência, como ele aconteceu nos especiais 60 anos, parece muito que a sensação que dá é essa. Eu não diria que ele quis fazer isso, mas a sensação que dá é que ele gosta muito do que ele fez. Sim, eu queria comentar uma coisinha rápida. Ele é muito fã dele mesmo. Eu queria comentar uma coisinha rápida que, tipo assim, às vezes eu tenho a impressão que, apesar do Chute ele ter um jeito de atuação bem energético e muito único, eu às vezes me questiono se essa caracterização do 15º Doutor, na verdade, é muito mais uma coisa do ator em si e que está servindo como maquiagem, porque eu não consigo ver tanta diferença assim do jeitão que o Doutor está sendo abordado do que ele era antigamente, tipo assim, de 2006 pra frente, ou até mesmo como ele foi mais desenvolvido durante a Era Moffat.
O que eu consigo ver mais diferença é que o 15º ele é mais aberto sobre seus sentimentos. Isso é óbvio. Isso é uma diferença, tipo, da noite pro dia. Mas fora isso, eu não vejo tão uma diferença assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que me incomoda às vezes no 15º é que ele... Tem vezes que ele comete atos que deixam um rastro de destruição absurdo e não vem nada na cabeça dele, sabe? Não vem... Não gera peso contra ele, um peso na consciência, ninguém questiona. Não vamos esquecer que no primeiro episódio, na primeira aventura solo dele, ele literalmente cometeu um genocídio. Não vamos esquecer disso. Não é? E mas isso tem também a questão. também, Tem também a não é o questão. doutor que não cometeu genocídio, só o dono que saiu intacto dessa brincadeira toda. Todo o resto sempre tem sua cotinha de genocídio. Poxa. O que eu tô querendo dizer é que o padrão é que quando atos como esses acontecem. Ele já tinha cometido genocídio com os senhores o tempo todo, né? O que eu tô querendo dizer é que quando atos grandes como esses acontecem, eu não tô querendo dizer que o doutor não mata e que é um erro você fazer ele matar. Não, o que eu tô querendo dizer é, se você vai fazer ele entrar em contradição com a sua principal regra moral, então que você faça isso tenha um peso, que faça alguém questionar ele, faça alguém jogar isso na cara dele, sabe? E ali não aconteceu e vezes que o 15º ele traz grandes rastros de destruição, isso pouquíssimas vezes é questionado. E isso me traz um pouco de alívio na Belinda, que quando ela vê uma destruição acontecendo no episódio passado, ela ficou puta com o doutor. Tipo assim, caralho, qual é o nome dela? A Sally? Não, Sasha. A Sasha ali confiava em você com a sua vida e morreu ali. Sabe? E aí, Exatamente. outra coisa que me incomoda é que, tipo assim, o 15º é o doutor que passou pela terapia, não sei o quê, tá totalmente renovado. Mentira! Até hoje ele não aprendeu que ele não pode viajar sozinho. Sabe? George of the World foi literalmente recapitulando mais uma vez essa mensagem que a gente já tá careca de saber, careca que nem o doutor de saber, que ele não pode viajar sozinho. Tipo, gente, se você tá se propondo ser um doutor completamente novo, então faça isso, gente. Não fiquem caindo nesses mesmos vícios de sempre. Pronto, falei, desabafei, tô leve. E também ele vai ficar explicando o que tá acontecendo na história, Rafa. Me diz pra quem? Ele precisa de um companion que eu não saiba o que tá acontecendo pra ele explicar pro público o que tá acontecendo. Me diz, Rafael, claro que ele vai explicar. Olha, Sobre isso, já tem um bom tempo que ele fica quebrando a quarta parede. Ele pode falar diretamente com a gente. Não, aí já é demais. Sai da caixinha. mas falando sobre esse negócio de ele explicar, tem uma parte que eu gosto muito desse episódio, que eu acho que mostra um pouco da diferença que a Belinda faz, talvez, na estrutura do episódio, ou pelo menos como ele tá tentando levar essa nova temporada, que é quando eles são, spoiler, jogados no mundo lá animado. Que, abrindo um parêntese, eu queria que tivesse durado um pouquinho mais. Nossa, eu comentei isso com você, Financiel, que eu tava cantando que iria durar pouco e eu queria muito estar errado. Pois é. E aí, nesse momento, eles estão tentando adicionar profundidade, né? Eu acho incrível para poder voltarem ao normal. E eu adorei essa ideia. Sim. Mas, tipo, eles usam esse momento justamente pro doutor se abrir com a Belinda, que não existiria forma disso acontecer no outro. Por exemplo, na primeira temporada, Space Babies, o doutor fala em 5 minutos, ele se abre em 5 minutos sobre o que aconteceu com os Senhores do Tempo para Ruby. Que eu acho que aquele momento ali não funciona, ele não é muito memorável, é até muito rápido. E ele fala de uma forma um pouco cínica também, né? Ele fala... Sim. É até meio anticlimático, né? Muito. Acaba pesando nesse ponto. E aí nesse não, eu senti que foi uma coisa muito mais orgânica. Ele fez por duas coisas. Ele queria, você sente que o personagem no fundo ele quer falar pra ela o que ele tá sentindo, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo isso de um jeito mais prático, porque ele quer voltar ao normal. Então eu achei bem inteligente a forma como eles fizeram isso. Eu gosto também que eles vão alterando os cenários, né? Puxando quadro a quadro. E aí chega um momento que eles mudam tantos quadros que eles voltam pro cinema, só que aí é uma outra coisa. Eles estavam presos em um outro filme. Sim. Inclusive, voltando bem antes, porque isso é importante pra essa cena. Quando o Dr. e Belinda eles vão lá pro café, eles
eles aprendem mais sobre o Palazzo, que são lá, que tá lá fechado há uns meses, sumiço de 15 pessoas, pipipipi, poropopó. E aí, a gente tem uma senhora que tá procurando pelo filho dela, uma mãe, né, procurando pelo filho dela, e aí ela fala que não teria problema de falar com o doutor e com a Belinda, sabe, depois do horário. E aí o atendente ele também fala, né, que, eu nem ligo pra isso, sabe, eu não sou burocrático. E aí a Belinda até questiona isso, e aí o doutor ele fala, 52, a segregação ainda está acontecendo. E até onde eu saiba, a Inglaterra não teve leis tão rígidas em relação à segregação racial, né? Que nos Estados Unidos era Constituição mesmo. A gente teve até um episódio do Doctor Who sobre isso, né? Parece que faz 1000 anos que aconteceu. Rosa, né? Parece. Sim. Eu achei que ele ia fazer uma menção a Rosa. Foi uma menção implícita, porque ele falou mundos que eu faço a revolução e outras que eu espero a revolução acontecer. Eu juro que eu achei que ele ia contar essa história. Inclusive, eu queria fazer uma notinha sobre isso, porque na dublagem, eu vi depois que ele fala outra coisa, e eu acho que pode dar sentido errado. Ele fala, tipo, eu já destruí mundos, alguma coisa assim, e em outros eu espero que alguém destrua. Enfim, algo assim. Dá outro sentido pra frase, que eu acho que é um diálogo super importante no episódio, essa parte, que eu acho legal, porque o doutor, a gente não fala diretamente isso, mas ele sabe, ele é um senhor do tempo, ele sabe como a nossa sociedade se desenvolveu, e ele sabe dos problemas que ele pode ter em cada época. E a forma como ele tem uma cena, né, que ele olha pra própria mão quando ele vai sair da tarde. Isso, achei muito legal. E a forma como ele decide continuar, que é aquela postura de Dot and Bubble, né? A forma como ele decide, independente do que for, continuar tentando salvar as pessoas e fazendo o melhor possível. E deixando, né, outra pessoa, porque ele sabe como é que a nossa sociedade vai se desenvolver, né, em algum momento. Dot and Bubble é definitivamente um episódio. Eita! Eu gosto. Mas... eu adorei o Dot and Bubble. Tem gente aqui no chat que não gosta de Dot and Bubble, eu tô surpreso. Eu gostei muito da atuação do Chute quando aquele policial imaginário aparece, porque é uma coisa muito de olhar, porque ao mesmo tempo que ele tá sofrendo essa coisa horrível que é, tipo, um policial tá abordando um homem negro invadindo um cinema trancado no meio da noite com a sua amiga racializada, que também vai ser lida como negra, por mais que ela seja indiana, ele também estava percebendo o que estava acontecendo, só que ele não percebe de imediato. Então você vê a Belinda, tipo, não entendendo, ficando revoltada, fazendo perguntas, não sei o que, e, tipo, a atuação do... Nossa, o Chute é sensacional, gente, faz se fuder. Ele tem muita questão do olhar que ele faz, assim, aquela questão de ele fica um pouco sem reação, mas logo depois ele descobre, só que a gente não vê o processo dele de descobrir internamente, porque a gente fica vendo essa questão da Belinda falando o tempo todo e aquele policial e a mulher traindo, então tem um peso da branca traindo o doutor indiretamente, denunciando que ele tá no negócio, sendo que, tipo, será que ela mentiu? Será que não sei o quê? Tem esse policial e essa sensação que vai acontecer com eles, e a Belinda falando. Enquanto isso, o doutor já tá, tipo, ele meio tá, tipo, ele tá digerindo que ele tá, independente de tudo, ele tá sofrendo o racismo, e o desenho animado, que eu não consigo falar o nome dele, tava por trás disso tudo. Então, indiretamente, tá usando isso, né? O Jim tava usando das leis de Jim Crow dos Estados Unidos para poder derrotar o doutor. Então, ele queria pegar no pessoal, né? Sim. Parece que não interessa o que fosse, sabe? Ele só queria um jeito de derrotar o doutor, e, tipo, ele sendo um deus, tem
isso acontecendo, ele pode usar isso a favor dele. Ele usaria qualquer coisa a favor dele. Tem uma questão também da direção. Essas notas de crueldade no fundo da garganta, com as implicações daquilo não ser de verdade. Ai, gente. Tem também uma questão que, tipo assim... Inclusive, desculpa, Rafa, te cortar, mas é uma coisa do Panteão, parece, né? O próprio Toymaker tem umas falas racistas ali no The Eagle, no início. E aí vem aí o Ring-a-Ding usando do racismo pra manter o doutor naquela situação, naquele momento, né? Porque ele sabia que se ele estivesse mantendo o doutor por mais tempo ali, ele conseguiria controlar, né? Pelo menos essa é a sensação que dá. Aham. A direção do episódio foi pela Amanda Brotti. E eu acho interessante a forma como ela dirigiu, porque ela conseguiu enquadrar de uma forma nessa cena que ela fica distoante da realidade, mas também não tanto. E aí você fica meio confuso, tipo assim, beleza, a gente chegou aqui no cinema, beleza, saímos, vamos lá encontrar o Lux, né? E aí vem esse policial e, caralho, ela trai o doutor, mas por que ela trairia ele, sendo que ela estava confiando nele pra poder encontrar o filho dela? Isso, inclusive, era uma coisa que eu estava me perguntando depois que eu assisti o episódio pela primeira vez, quando eu estava revendo ele. Por que ela iria trair ele? E aí, foi aí que eu reparei na direção do episódio, né? Nos enquadros que foi feito e tudo mais, na trilha sonora crescendo ali, o próprio filtro em si, que estava muito... E a forma como o policial, ele estava posicionado, parecia muito um filme... sabe, de um thriller, parecia muito um filme detetivesco, sabe, um neo-noir. Parecia muito. E aí, quando o doutor levanta a mão, ele já sabe o que está acontecendo e que eles ainda estão dentro daquelas câmeras, que eles ainda estão, que eles são em um outro filme, que está emulando a realidade. E daí ele repara que o distintivo do policial tá errado, que era o distintivo de Nova York, sendo que eles estavam em Miami. Eu vi que na live, né, eu vi que muita gente tinha caído nesse momento, né? Muita gente não percebeu de início, mas eu não acreditei nem um segundo, porque aquela moça, eu botei muita fé nela, sabe? Tipo, a mãe do meninozinho. Eu, sei lá, achei muito legal a forma como eles construíram a relação de esperança dela com o doutor, né? Eu achei ela tão fofa, ela não ia... A cena da cafeteria era muito pra mostrar que ela e o... Que ela e o rapazinho lá, eles não eram racistas, eles não estavam concordando com a política daquela época. Mas vocês falaram da posição, né, da postura do policial. Engraçado, quando ele falou da roupa de Nova York, eu tinha percebido, porque se vocês repararem depois a posição que ele tá mostrando bem o distintivo. Então, dependendo, tipo assim, do lugar no qual você veja, você consegue ver que tá escrito Nova York ali. Então foi tipo a primeira coisa que eu falei assim, eles não estão em Miami? Aí eu falei assim, pera, tá esquisito. Aí ele falou, seu continuista é muito ruim. Sim, cara, eu ri muito porque Doctor Who é muito famoso por ter uma quantidade toda furada. Aí Mas o Doctor Who também não se garante muito, não. Pois é, Doctor Who é muito famoso em todas as mídias de ter erros de continuidade, e aí o doutor apontar isso pro Lux foi muito hilário. Foi fantástico, eu dei uma risada sincera nessa parte. Nossa, Eu ouvi falar que os atores tiveram que assistir alguns episódios de Scooby-Doo para poder saber como atuar que nem um desenho animado do Scooby-Doo na parte que eles ficam em 2D. Sabe? Caraca. Porque eu achei isso sensacional. Incrível. Porque é tudo uma grande homenagem a Scooby-Doo, deles mencionarem isso no início do episódio, depois eles virarem um desenho no estilo de Scooby-Doo. E aí os frames da animação, ele é propositalmente feito com menos quantidade de frames por segundo do que, por exemplo, o senhor desenho animado do Panteão, que ele tem uma animação mais fluida, assim, bem imitando esses desenhos bem clássicos, que eles não tinham cotovelo e tudo mais. Então essas animações bem antigas mesmo do início do cinema que passavam naqueles curtas. Tanto é que o contexto do Senhor Jing é justamente ser um desses filmes, tipo Merry Melodies e aqueles curtas do Mickey Mouse, os primeiros que ainda não tinham som. Eles mostram muito que o cinema nessa época também, ele não só passava filmes, era um centro de eventos no geral, né? Era um segundo
passava notícia e tudo mais. Era por isso que eles estavam assistindo e tinha pouca gente. Sim. Porque era tipo, o cinema, então era como se estivesse assistindo televisão. Então você vai ver tipo curtas-metragens experimentais de desenhos no intervalo das notícias. Aí pode aparecer um filme no mesmo. Era tipo toda uma programação e não tipo você vai pro cinema para assistir um filme específico. Então Sim. eles deu para perceber que houve um estudo sobre os estilos de desenhos que se faziam na época lá dos anos 50, dos anos 50, e também a preocupação de fazer o estilo de animação do Mr. Dingading diferente da animação quando o Doutor e a Belinda viram 2D, que é um negócio totalmente Scooby-Doo, sabe? Tanto porque as animações dessa época eram muito fluidas e eram tipo, muito mais malucas, tanto que nem o Senhor Dingading, que tem a pele azul, ele é calvo, usa um negócio e tem aquela gravata enorme. Focinho de porco. Eles cantam e dançam, sabe? Ele é calvo. E diferente do animação do Scooby-Doo, que é da Hanna-Barbera, que era um estúdio que só fazia desenho para vender boneco. Então a qualidade da animação é muito pior, então tem menos frames por quadro em comparação do Mr. Dingading, e a questão da paleta de cores, a saturação, é tudo muito diferente. Teve um cuidado. Gente, eu sou totalmente viciada em desenho animado, eu tenho, tipo, a minha cota de obsessão por isso, então eu falei pra você no último episódio que esse episódio ia ser meu episódio por causa disso. Então, tipo, houve muito cuidado e houve estudo para poder simular os estilos, mas de certa forma para que não ficasse tipo um copia e cola. Olha, sabe? a gente também não pode falar chame o que você quiser, do Mr. Ringading, Lutz, mas a gente não pode falar desse personagem maravilhoso que foi sem falar dele, o grande, o homem, Alan Cumming. Sim. O maior gemedor da Doctor Who. Franciel, eu falo ou você fala o pedido que a gente deu pra ele no grupo? Pode falar, pode falar. Alan Gozano. Cara, o Alan Cumming, ele é muito icônico, né, mano? Desde quando ele apareceu lá em The Witchfinders, ele rouba a cena em toda... Cara, o pior é que eu revi esse episódio. A voz dele. Eu revi esse episódio ontem, né? Na sexta-feira. A voz? É o Alan na voz aqui com o Ringading. E o Alan, ele é muito interessante porque ele rouba muita cena sempre que ele aparece, sabe? Ele tem uma voz muito marcante. Quando ele fez o Rei James, ele fez um trabalho de voz interessante que basicamente parecia que ele tava arranhando a garganta sempre que ia falar, parecia que ele ia cuspir direto, sabe? Ele tentava veludar a voz, mas ao mesmo tempo ele falava com certo nojo, parecia que ele ia cuspir em todo mundo. Sim. Sabe? E o trabalho de voz dele é tão bom, porque realmente entra no personagem. Se você não falasse pra mim que era o Alan Cumming, eu não ia saber que era o Alan Cumming, porque aqui ele dá outra parada, assim, pro Lux. Cara, eu acho muito bacana a forma como ele flutua, porque ele fala de uma forma muito cartunesca mesmo, que lembra um pouco o Rei James, que ele falava de uma forma muito teatral, né? Inclusive a interpretação dele do Rei James lembra um pouco o Sexto Doutor, mas isso aí é outro papo. E aí, aqui ele vai muito pra um cartunesco, e eu acho muito interessante as flutuações que ele faz com a voz, porque ele sempre fala com um sorriso no rosto, mas mesmo assim o Ringading consegue ser muito ameaçador só com a voz. Sim. Falando eu acho que eu queria chamar ele de Mr. Dingading, porque eu acho que colou mais do que Lux, mas eu não tô conseguindo pronunciar esse nome direito, eu tô enrolando da língua. Então, Trava a vou chamar língua. ele de Lux para motivos de praticidade aqui para vocês. Mas eu quero muito falar sobre a cena que ele é 3Dizado e ele começa a ser renderizado ao vivo. Cara, eu amo que, tipo assim, à medida que ele vai absorvendo a energia da geração do doutor, ele vai sendo renderizado, né? E aí chega um momento que ele fica tão realista nos detalhes que ele fica no Vale da Estranheza total. Cara, eu amei. Assustado. Gente, incrível. Eu achei incrível. Eu já quero que alguém transforme ele numa figurinha do WhatsApp pra eu usar em momentos inoportunos. Cara, já tem figurinha dele falando Absolute Cinema. Já tem figurinha dele falando isso. Incrível.
Eu quero um action figure do Sr. Ringadin na minha mesa agora. Eu quero uma pelúcia dele. Eu quero uma pelúcia dele. Em 10 anos atrás, eu falaria que já teria um Funko dele daqui a pouco. Porra. Ah, vai ter. Mas uma outra coisa que eu acho muito bacana também é o trabalho de voz do Alan Cumming quando ele canta como o Mr. Ringadink. Puta que pariu, como ele canta bem. Ele é muito bom. Ele faz um trabalho fantástico. Ah, gente, eu fiquei muito... Eu não sabia que era ele fazendo o Lux lá e tudo mais, mas sei lá. Ah, eu achei muito legal essa questão do episódio. Dr. Who sempre foi muito metalinguístico, mas ele, tipo, foi outro nível. Eu tava vendo gente que tá com medo desse ser o plot ou do episódio da temporada, dele descobrir que ele tá dentro de uma série, mas eu acho que isso estragaria muito o apelo da série se ele descobrisse que tá uma série. Porque, tipo, e aí? Eu gostei do jeito como a Dr. Who deu a volta no episódio pra que ele não virasse só, tipo, eles são uma série. Então, não, eu quero chegar nesse os fãs de ponto. Dr. Who não são reais, a gente não é real, somos uma invenção do Lux pra poder Então, fazer as coisas funcionarem. E no final eles se tornam reais, de certa forma. Então, no mundo de Dr. Who, canonicamente existem 3 fãs de Dr. Who. Então, Eu acho que se acontecesse essa parada agora, depois desse episódio, já não teria mais tanto impacto, né? pois é, não tem mais sentido repetir. Já foi, já rolou. Eu acho que isso não combina com a série. A série combina com tudo, mas essa questão de descobrir que eu tô numa série e tipo, esse ser o ponto todo de qualquer série, não só de Doctor Who, eu acho que é a coisa mais sem graça que se poderia fazer com metalinguagem. E parafraseando a filósofa Raquel Brito, e outra? E outra? E outra, Essa ideia não é nova. Ela é batida assim, ó, há muito tempo. Desde a era do 7º Doutor, inclusive, já brincavam com isso, né? Que já teve um arco, eu não vou lembrar agora o nome do arco, mas que eu acho que foi o Curse of Fenric, eu acho que foi esse. The Greatest Show in the Galaxy? Eu não sei se foi em Great Show of the Galaxy ou se foi em Curse of Fenric, mas que ele tava, eu acho que tava encerrando o episódio, ou tava indo cortar pra alguma cena, e aí tem uma TV de fundo aí, e eles estavam em 63, aí, e agora? A estreia de um novo programa, Doctor! Aí corta. Exatamente. Eu tenho 99% certeza que é The Greatest Show. Eu acho. E, Eu acho sim, que e a BBC existe dentro do universo de Doctor Who, sabe? e durante, Então, tipo, e durante é muito- a era do 11º Doutor, eu não sei se foi na IDW, se foi na Titan, eu acho que foi na IDW. A gente teve o 11º Doutor indo para um universo onde o Doctor é um programa de TV, e ele encontra com o Matt Smith nesse quadrinho. mas o universo alternativo dá pra eu não me sentir extremamente incomodada, mas o universo principal, vi com essa historinha, eu ia torcer o nariz, que não é nem ter mais nariz, sabe? Olha, Então, ia torcer. eu não sei o que eu irei sentir, porque a quebra de quarta parede do Doctor Who já acontece há muito tempo. Desde o primeiro Doutor isso acontece. 12º quebrou muito a quarta parede, 15º foi o que mais quebrou. E eles fazem essa brincadeira aqui, né? Que eles vão puxando de frame a frame até que eles ficam encarando a gente por muito tempo. Aí a gente já sabe o que vai acontecer. Eles empurram, né? Eles empurram a quarta parede. A quarta parede, literal, né? Eles empurram a quarta parede, ela quebra, se ativa no chão e saem da tela. eles derrubaram ali mesmo. Pois é. Eles removeram gentilmente a quarta parede. Eles não quebraram a quarta parede. Depois eles botaram. Ai, nossa, mas. E ali a gente tem ali, né, 3 fãs, um com o cachecol do quarto, a outra com o chapeuzinho das primeiras, né, o Fez, a outra com a chatificação que é o terceiro. E tipo, eu acho muito A interessante. camisa do MIP. Sim! Eu sou a que tá com a camisa do MIP, que ela fala exatamente o que eu falaria. Mas eu sabia que ia rolar. Vazou online. Vazou Não. online. Morte de Doctor Who. Vamos falar de vazamentos online, isso mesmo? Então, desde a primeira temporada do Chute, a gente já escutava rumores que, tipo assim, e a grande viravolta, quem vai descobrir que tem uma série de TV? Desde a primeira temporada, sabe? A gente já escutava isso. Aí na segunda foi mais forte isso. E aí quando a gente vai ver, eles fazem isso, dão uma subvertida nessa ideia, e uma própria personagem falou assim,
Agora ele quebrou a quarta parede, descobriu que tá uma série de TV, vídeos são um vazamento da internet, morte de Doctor Who. Foi de Doctor Who. Foi de Doctor Who. Cara... Que mais? E vamos falar sobre o zelador do cinema? Ele Calma lá. Eu quero só finalizar sobre essa cena dos fãs, que eu achei muito interessante a interação do doutor com eles, porque, tipo assim, o doutor, ele aceitou muito rápido que ele era um personagem fictício, e a Belinda ainda tava em choque. E aí a Belinda, tipo assim, como é que você sabe que meu pai ele era violinista? Você literalmente acabou de dizer, a gente tava te assistindo. Ela, caralho, eu sou um personagem. E aí... Mas o doutor... E o doutor, ele... E como o 12º ele já disse lá em Heaven's Sent, ele não é nada sem uma audiência. E ele sabendo disso, ele vai perguntar, tá bom, já que sou um personagem, quantas minhas aventuras é a favor de vocês? E todo mundo fala, Blink. Aí eu acho que a série se passou porque nem fudendo. Nem fudendo. Mas é o episódio mais popular, assim, no geralzão. Ainda mais se você for pegar o pessoal do Reino Unido, né? Poxa, todo mundo só fala Blink, Blink, Blink. E aí, é um episódio que não tem doutor. Tipo, 3 segundos de doutor e 2 de companion. É um episódio que não tem. É um episódio, tipo, super contido em si só, em quesito de estrutura de narrativa. É um episódio totalmente fora. Sabe o que é mais irreal que isso? Sabe o que é mais irreal que isso? É aquela moça que tá com a camiseta de Telos, né? Sabe mesmo de Telos? Que ela fala, Sim. eu assisti a série inteira, todos os episódios. E o episódio favorito dela, Blink. Você mentiu em alguma parte aí, guria. Você mentiu em alguma parte. Questão de gosto, né? Mas eu não concordo, não. Mas é aquela, né? É o episódio mais bem avaliado em todo lugar. Se você abrir a IMDb agora, você vai ver que Blink é o episódio mais popular e ele tem uma nota de 9,8 de 10. Blink realmente é muito bom, mas assim, pra escolher como favor... Enfim, gente, a gente tá passando Mas que nem os fãs de Doctor Who na série. Sempre vem logo depois. O que eu acho bacana dessa cena, e é como eles subvertem essa quebra de quarta parede, que eles revelam que, na verdade, eles não são apenas fãs. Na verdade, eles são figurantes. Eles são figurantes que normalmente em aventuras não tem nomes ou não tem falas, morrem para as armadilhas e tudo mais, para que os protagonistas possam ir adiante. E aí eles, de alguma forma, aprenderam com isso, né? E ficaram reclusos em um canto e acompanhando as aventuras do doutor. Pelo menos é tudo isso que eles têm na memória deles. E aí no instante em que o doutor e a Belinda... não fica muito claro se é no instante que eles saírem de lá ou no instante que eles resolverem com o Lux, eles deixam de existir. É como se eles nunca tivessem existido. Quando eles descobrem que eles são plot devices. Sim. E é interessante que no meio da conversa a gente tem bem antes, né? O Ring-a-Ding começando a queimar o filme onde está a esposa do Reginald Pye. Ele fala que são muito inflamáveis os filmes. E aí, uma dessas fãs, ela fala, já foi dada a resolução logo lá no começo, né? Que são muito explosivos. Aí o doutor, mas o que é isso? E me conta. Não, a gente não vai contar, não. Toda brincadeira com a arma do Chekhov. Se queimando os episódios antigos. Uhum. Sim. Nossa, 100%. Eu pensei nisso também. Eu vi um tweet, acho que foi da O'Hara, falando justamente isso. Eu falei, exatamente. Eu gostei muito de que tipo, ao mesmo tempo que os fãs de Doctor Who na série de Doctor Who foram, tipo, voltados contra essas pessoas bem chatas que nós somos de implicar com literalmente qualquer coisa. Tipo, não, o que você achou esse episódio? Eu achei um 7 de 10. E algumas partes já estavam dadas desde o início, que não sei o que, tá, que babababá, pipipipipi. E ao mesmo tempo eles não são personagens que só servem para poder fazer graça da gente que é fã, mas também eles abraçam o doutor e a Belinda, sabe? Eles choram em ver eles e aquilo é importante. E o doutor também, tipo, acolhe essas pessoas que o mundo delas, assim como a gente, é assistir as aventuras desses personagens. O que eu achei maravilhoso dessa cena deles é que em nenhum momento eles entraram em briga sobre qual rosto do doutor eles preferem. Em nenhum momento eles entraram em briga e eu achei isso maravilhoso.
Então, foi isso que eu falei. A coisa mais irreal sobre esse episódio são 3 fãs de Doctor Who concordando sobre alguma coisa. Nós provamos aqui no começo que dá pra concordar com alguma coisa. A questão é que eles concordaram muito fácil. Não teve um debate, não teve mas esse aqui também é muito bom. Foi o que eu falei, gente. O meu hobby semanal é debater o episódio com os meus amigos, que nem a gente tá fazendo aqui agora. É sentar e debater o que nós vimos. E é sempre um padrão assim, não, porque foi ótimo, eu amei essa parte, eu amei aquela parte, eu amei aquela parte. Dá uma meia hora, começa a ver os problemas. Mas aí tem também aquela questão, eles mesmos reconhecem que eles não são reais, logo... Exatamente. O maior crime foi ter citado a criança temporal. Vai tomar no cu, Fraciel. Mas eu vi eu já vi um tweet que já tem gente usando eles pra fazer teoria, que no final eles vão fazer parte de alguma coisa grande lá também. A galera não perdoa nada, né? Eles ficaram, né? Eles são vivos. Eles permaneceram. Então, eu interpretei que, tipo assim, eles estão lá, porque quando eles vão sair dessa sala, desse frame, eles falam pro doutor, olha, vê se lembra da gente, tá? E aí, quando eles reaparecem, eu interpretei que era o doutor se lembrando deles, sabe? Mantendo eles vivos na sua memória. Não, foi bem legal. Não sei. Eu acho que foi isso, não, mas achei fofo. Sim. Eu acho que foi veremos o que vai acontecer. Porque, parafraseando, porque eles falam, tipo assim, olha... Eles falam assim pra gente, olha, mas a gente não é ninguém importante. E aqui, parafraseando o 11º Doutor, eu nunca, na minha vida, encontrei alguém que não fosse importante. Por isso que eu acho que o 15º se relembrou deles ali e a gente tava vendo... Vamos apostar se eles vão aparecer de novo no final da temporada. Vamos apostar alguma coisa. Eu aposto que eles não vão aparecer. Só foi um jeito do Russell T. Davies não matar fãs de Doctor Who na série de Doctor Who. Eu acho que eles vão aparecer de um jeito bem besta. Vai ser uma pós-créditos só deles assistindo e comentando. Eu acho que eles não vão ser ninguém importante. Sabe? Vai ser tipo isso. Foi melhor que a anterior, mas ainda não tá tão boa quanto a 4ª temporada. Vai ser um negócio assim. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que eles não vão aparecer mais. Ou eles vão reclamar. Também acho que não vão aparecer. Também acho que não vão aparecer, não. Que mais? Mas isso implicaria que eles continuam assistindo Doctor Who dentro do universo de Doctor Who. Mas eu acho que no universo de Doctor Who não existe a série de Doctor Who. Eles podem, aparecer como figurantes, vendo o mundo acabando. Meu Deus, sabe? Quando eu vi os fãs de Doctor Who assistindo Doctor Who, eu lembrei na hora de um episódio de Supernatural. Não sei se vocês já assistiram Supernatural. Não. Eu acho que é da 6ª temporada, que eles vêm parar na nossa realidade, eles conhecem o Seth. Né? Eu já ouvi falar, eu não tô mas eu sei que eles, descascam os fãs, sabe? Nesse episódio. The French Mistake é muito bom. Eles encontram lá o Castiel e ele é só um ator. Exatamente, ele é o Misha. Então, assim, eu achei que ia ser uma coisa mais assim... Eu fiquei surpresa que não foi. Eu gostei bastante até. Foi bem criativo. No fim das contas, eu acho que é só uma piadinha, sabe? Pra encerrar um episódio de uma forma um pouquinho diferente. E se for ter alguma implicação, no máximo, são memórias que o doutor teve deles. Então é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o zelador do cinema. Dá pra falar sobre ele? Ou a gente Adorei ele. Ele não é o zelador, ele é o projecionista. Mas eles chamam de zelador lá do lado de fora, então vai ser... O querido. O senhor pai. Cara, quando eu vi a primeira imagem promocional desse projecionista zelador, eu achei ele a cara do Toymaker, gente, do Neil Patrick Harris. Cara, eu achei o formatinho do cabelo, né? O figurino, o visagismo dele tá bem parecido, eu concordo com você. O formato do rosto também, aquela coisa bem quadradona, com o formato do cabelo, óculos, até a roupinha. Sim, nossa, ele é muito parecido. Cara, aquele óculos de meia-lua me lembrou muito o 5º Doutor. Cara, e ele tem um arco bem bonitinho. Eu não gosto muito quando personagens aleatórios se matam pelo doutor só pra evitar com que, a pessoa faça alguma decisão difícil. Eu critiquei muito quando aconteceu com a doutora. Eu achei uma decisão muito paia
sabe? Tipo, ele fica lá vivendo no passado com a esposa morta dele e ele fica meio que sendo feito de refém pelo Lux, né? Com aquela questão da tortura psicológica, de ficar sendo obrigado a fazer a projeção dos filmes enquanto ele se alimenta de luz. Só que, não sei, ele vai atrás da esposa, porque a esposa diz pra ele ver, ele basicamente se mata, meio à toa, sabe? Ele não precisava se explodir junto com o cinema. Eu não sei, eu não gosto quando eles terceirizam essas coisas importantes. Eu sei que todo mundo morre pelo doutor, mas eu não gostei muito do jeito que isso aconteceu, sabe? Eu acho que essa parte mais negativa da história, assim, pra mim. E era uma coisa também que era a Belinda que tava tomando frente. Ela tava colocando os filmes ali pra explodir e tudo mais, pra queimar fogo. E ela fala, olha, me passa aí sabe, qual que é o nome? Uns fósforos aí, eu sei que você fuma. Eu vi os seus dedos, eu sei que você é fumante. É legal mesmo. E seria bom se ele conseguisse seguir em frente desse luto dele, enquanto esse personagem que está ali sempre fechado na cabine, ele não sai da cabine de projeção em momento algum, sabe? Ao menos quando ele vai dançar com a esposa filme dele. Então, eu acho que ele merecia um final um pouquinho melhor, sabe? Não sei, essa acho que foi a única coisa do episódio que não me satisfez. A gente tem, eu achei interessante como o Dr. Benina conseguem sair da prisão, das projeções, que eles aproveitam que estão chegando perto do último quadro, e aí eles forçam tanto, que ele vai queimando e vai partindo. Só que aí, como eles estão naquela realidade, a queimadura iria ser real pra eles. Então eles estavam esperando que rompesse pra que eles conseguissem sair, senão eles queimavam ali dentro. E o doutor, ele sentiu essa queimadura na mão dele. E aí a gente aprende que ele tem uma energia residual ainda da bigeneração e utiliza isso pra poder regenerar a mão dele. Eu queria falar, na verdade, o que aconteceu alguns segundos antes, porque eu acho, oficialmente, galera, que a Belinda, ela é viciada em trabalhar. Tá? Porque ela pegou a mão do doutor assim, não, calma, deixa eu dar um jeito disso aqui, calma, vou dar um jeito disso aqui agora. E ela tá louca pra voltar pra casa pra começar o turno dela do trabalho. Sim, Franciel, cara, com certeza. A minha menina tá doida pra trabalhar e pra aqueles. Eu acho que não é só isso, Franciel. Eu acho que tem questão que também ela é uma enfermeira. Ela trabalha nessa área da saúde, né? Então ela tem um certo juramento de fazer o que pode pra poder curar e tudo mais. Então ela literalmente só tava agindo da forma como ela foi, sabe, treinada a ser, né? Sim. Cumprindo o juramento dela. Antes de ser gente, ela é enfermeira, sabe? É o traço de personalidade número 1. É quase automático pra ela. No último episódio, ela viu um corredor cheio de feridos, né? Que nem corredor de hospital. Ela automaticamente ligou o modo enfermeira dela. Ai, você tá não sei o quê. Eu vou botar o líquido de não sei o quê. Onde é que tá gás? Ela tá lá. Ela, tipo, nem pensa, sabe? E ela, a ponto dela se entregar pro robô para que as pessoas feridas não sejam encontradas, sabe? Então ela é uma pessoa que vira muito a chave de modo enfermeira. Ela vê alguém, tipo, machucado, doente, ela automaticamente volta a ser enfermeira, sabe? Nossa, ela é muito competente, minha garota. Eu já tô amando a Belinda assim de cara. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Como eu falei no episódio passado, aqui todo mundo é time Belinda. Sim, consenso número 2 do podcast. Pois é, e aí o Lux, ele aproveita dessa energia da regeneração do doutor, prende ele ali no filme, né, amarrando ele, e vai roubando essa energia da regeneração dele, que nem o mestre tentou fazer no filme do 8º, e ele faz isso pra poder ganhar, né, um corpo, propriamente dito, pra não ser só luz. E que nem o mestre no filme do 8º que queria o corpo do doutor. Aqui a gente já vai em diante com a parte que eu não sei direito ainda sentir com o episódio, que é justamente a resolução. Porque, bora lá, a gente teve o Lux se introduzindo direto, né, como o deus da luz, não sei o que, blá 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 blá, que estava se alimentando bastante da luz da lua, que isso era muito interessante pra ele, não sei o que. Eu achei ele muito fraco
assim, pro que ele se dizia ser, pelo menos na parte do episódio. E eu achei muito estranho decidirem resolver isso, tipo assim, beleza, já que você é o deus da luz, então tome aqui. Tome aqui a fonte da luz do nosso sistema solar, o nosso sol. Vai, se alimente. Eu achei muito estranho essa resolução. E depois a explicação do doutor, a gente é 70% de água e mesmo assim a gente se afoga. Vocês afogaram ele com luz? Oi? O deus da luz se afogaram com luz? Eles deram uma overdose de luz no cara. Ele só expandiu e virou toda a luz que existe. Sim, mas... Entre nós. Nossa, Ele está entre nós. eu achei esse final muito bizarro, sabe? Muito bizarro. Eu não acho que é pior do que a resolução do Sutek de trazer morte a morte. Foda-se. Mas eu achei um final muito bizarro. Eu não sei direito o que sentir em relação a isso. Tipo, é um pouquinho mais poético do que o do Sutek, mas mesmo assim, sei lá, eu acho que não funciona comigo. Ô Rafa, você acabou de me fazer perceber uma coisa sobre esses deuses do panteão. Diga. Todos eles foram derrotados com seus próprios poderes ou sobre seus próprios domínios. O Toymaker foi derrotado durante uma brincadeira. O Maestre foi derrotado por uma música. O Sutek foi derrotado pelo próprio rastro de morte que ele deixou. E o Lux foi derrotado por hiperexposição à luz, sabe? É um padrão que está sendo seguido. Sim, sim. Todos eles seguem um padrão de regras, eles têm suas fraquezas. E o produtor ele fala isso. Eles têm que demonstrar os seus termos, né? Suas regras, de como que eles funcionam para as pessoas. E aqui o Lux dá uma subvertida, porque ele entrega isso com uma charada. Agora, eu achei um pouco mal executado essa charada, porque ele tem muito esse bordão. Não me faça rir. Não me faça rir. Direto. Aí eu pensei, tá, então a gente derrota fazendo você rir? Eu pensei nisso também. Eu também pensei que fosse algo relacionado à risada, mas na verdade era só pra gente saber que ele é do panteão, né? Exatamente. Só que assim, Eu pra acho mim... que ia ficar muito óbvio se fosse a risada, mas claramente a risada tinha alguma coisa, sabe? Pra mim, eu senti assistindo, as duas vezes que eu assisti, que funcionou. Eu achei esse final meio filosófico, sabe? A parada dele, ele expandindo e gemendo, né? Porque o Alan Cumming, ele tem que fazer um dele. Mas assim, ele vai expandindo e aí chega um ponto que ele é tudo e ao mesmo tempo ele não é nada. Sei lá, mano, eu achei muito... Eu sei que talvez pra algumas pessoas pode ser só o Russell cagando no pau. Mas eu achei legal, eu achei bem interessante. Eu achei muito anticlimático. Eu não sou contra eles resolverem esse episódio, esse conflito de uma forma mais filosófica. Mas eu achei muito... Sabe? Muito corrido, muito anticlimático da forma como foi escrito. Sei lá, eu pessoalmente não sei como é que eu iria resolver isso nessa veia também, então... Acho que todas essas resoluções dos deuses, né, são um pouco debatíveis desde sempre. O próprio Sutek é o que a galera mais debate, né, pelo hype que foi criado. Mas todos os outros, acho que você meio que cria um problema quando você cria esses personagens enormes, assim, super poderosos. Você cria esse problema de como eu vou resolver. Não pode ser tão bobo, mas também não pode ser preciso de muito, porque é o doutor, né? Do caso do Toymaker é um caso que, tipo assim, a regra de como ele funciona, isso é bem estabelecido desde a era do primeiro doutor. O que me incomoda, e é uma crítica muito comum na comunidade também, é o jogo que eles escolheram pra poder derrotar, pra poder jogar contra o Toymaker, né? Que foi justamente um jogo que estava dependendo de probabilidade, que era de simplesmente pegar a bola, sabe? Eu acho um jogo muito bobo, anticlimático pra uma coisa que tava tão... que tava com... pode dizer... que tinha tanta coisa em jogo. Eu achei uma resolução muito anticlimática, que era... o Toymaker deixou a bola escorregar lá pro chão. Então, bobo porque tinha muita coisa em jogo, pelo deus do jogo, Rafa? Não, pelo jogo que escolheram. Por exemplo, o caso do primeiro doutor, quando ele derrotou o Toymaker, foi um jogo de estratégia. Um jogo que tinha sido feito antes para que
ele não pudesse vencer o Toymaker. E ele aproveita a própria voz do Toymaker pra poder dar um troll nele. Aqui não. Quando ele voltou foi uma questão de pura sorte. Foi uma questão de pura sorte dele deixar escorregar. Ele foi naquela... Nós somos dois, ele é um, então a gente tem mais chance de ganhar. Eu achei isso meio... Né? Esse aqui eu acho que pra mim funcionou, porque o Lux, ele foi derrotado, mas ao mesmo tempo parecia que ele tinha atingido tudo o que ele mais queria. Só que ele não sabia que tudo o que ele mais queria acabaria fazendo com que ele meio que deixasse de existir. Então eu achei bem interessante esse conceito. Ainda não me desceu, sabe? Se o Panteão fosse da era do Moffat, ele ia fazer uma coisa extremamente tipo doida e melogomaníaca, do jeito que ele sempre acabava todas as temporadas. Ia acontecer muita coisa, ia ser tudo muito incompreensível, e no final todo mundo fala assim, é isso. Épico. Mas assim, por exemplo, eu falo dessa forma porque todos os outros personagens, o doutor fez alguma coisa com eles, ou algo aconteceu com eles, que não era o que eles planejavam. Foi assim com o Sutekh, Maestro e o Toymaker. Eles não planejavam perder nos jogos ou na sua dominação, né? Sim. Mas nesse caso o Lux ganhou, entendeu? Ele conseguiu a luz, ele conseguiu tudo que ele queria. Só que isso que acabou com ele. Então eu achei muito interessante essa forma de pensar, sabe? Então, aí que eu fico pensando, seria o Lux, o deus da luz, o deus mais fraco do panteão? Porque, pelo que dá a entender, ele não tinha pleno domínio do seu atributo, que era a luz, sabe? E no momento que ele tem essa exposição da luz, da criação, não sei o que, ele acaba ficando onipresente. Uhum. Então, sei lá, e será que com essa onipresença ele... Não tá em lugar nenhum. E se você tá em todos os lugares, você também não tá em lugar nenhum. Porque é impossível você ter um corpo físico se você é onipresente. Sei lá, eu ainda acho muito anticlimático. Eu acho interessante, né, porque o Lux é uma unidade de medida da física, né, da luz, e a gente só consegue medir a luz em ambientes controlados. Então o Lux ele existiria nesse ambiente controlado lá do cinema, mas a partir do momento que ele sai do ambiente controlado, a gente não consegue medir 100%, a gente não consegue medir a luz do sol, a gente tem uma estimativa do que ela pode ser. Só que é algo muito poderoso, muito fora do comum, e acho que é isso. Eu não sei como é que isso vai como é que as pessoas vão receber isso, mas pra mim funcionou, pessoalmente. Cara, eu não sabia disso. Agora, com você explicando o que é Lux na vida real, fez muito mais sentido do jeito como conceitualmente, o personagem conceitualmente, sabe? E isso deu um contexto muito bom pra coisa toda, porque se ele tivesse outro nome, ia ficar só nisso. A gente não tinha o contexto, não tinha essas informações a mais. Só que, cara, agora que você falou, fez muito sentido o jeito que ele foi derrotado. Agora tá fazendo mais sentido, e também ele só conseguiu ir pro nosso plano no momento que a luz da lua começou a refletir na projeção, né? Com a reflexão da colher também. E é um ambiente muito controlado também. Ao mesmo tempo que o episódio abriu brecha para que ele fosse derrotado de manhã, porque antes do Lux aparecer... Antes não, né? Desde que eles chegaram no planeta Terra, o doutor e os humanos falaram que as regras são dobradas quando está de noite. Então eu liguei muito mais para esse lado, porque o Lux é um desenho animado que sai de uma tela. Ele claramente está com os poderes restringidos, ele não está do jeito poderoso que ele está, então provavelmente aconteceu alguma coisa com ele, mesmo ele dizendo que o personagem é bidimensional, então ele não tem história de origem, nem nada do tipo, e ao mesmo tempo que está de noite, onde as regras se dobram, onde um cara preto e uma mulher indiana pode entrar num lugar segregado para brancos, onde um desenho animado pode sair da tela e botar 15 humanos dentro de um filme.
E aí, quando o Sol vem, as regras não são mais dobráveis, digamos assim. Então, as coisas voltam para o seu estado inicial. O desenho não pode continuar sendo um ser vivo, assim, presencialmente. Então, o racismo voltou a existir, digamos, entre muitas aspas, né? Tipo, as leis segregacionais voltam a valerem, né? Eles continuam sendo das pessoas racializadas. Na época do Jim Crow, o desenho animado passa a ser muito todo se existir de verdade. Então, meio que as coisas voltam a ser como eram antes, quando o Sol nasce. Verdade. Ó, Um detalhe que eu achei muito interessante é que quando o Lux ele tá absorvendo a energia da regeneração do doutor, né? A gente vê do tórax, né, dele, como se fosse uma visão de raio-x, dois corações. E quando a gente vai ver lá no Lux, tá lá um coração se formando, só que é um coração tipo de desenho animado, sabe? Eu achei isso muito bacana. foi adorável. Sim. E Esse foi um episódio muito criativo. Quando ele falou sobre a questão da regeneração, da energia de regeneração dos senhores do tempo serem também luz, eu falei, porra, é agora que o doutor é derrotado. Tipo, não literalmente morrer, mas tipo, cara... Sim. Tipo, obviamente ele não ia ser derrotado, mas tipo, se ele solta energia, se ele solta luz como parte da energia de regeneração e ele é literalmente o deus da luz, tipo, como é que você que solta a luz quando morre vai derrotar alguém, sabe? Ele pode literalmente te absorver. Tanto é que o que o Lux queria não era exatamente ficar mais poderoso, mas sim ter um corpo. Sim. Pra ele conseguir dominar o mundo, ou sei lá o quê. E aí o Sol, ele deu um corpo, só que depois ele transcendeu esse corpo, né? Sei lá. Eu gostei, eu achei bem criativo. Eu tô gostando dessa linha que E ele a série tá tomando. ele ficou um bom tempo sugando essa energia da regeneração do doutor, né? Ele tava ficando muito gasto, ele ficou muito drenado e tudo mais, sabe? Quase não conseguia se levantar. Então aí, gente, ó, confirmado, Doctor Who vai acabar na segunda temporada, Chute Gato não vai mais voltar no ano que vem. É isso, gente, confirmado. Acabou Doctor Who, morreu. É isso. Eu acho que é todo um truque de marketing. Nossa, É eu quero muito. metalinguagem, gente. É metalinguagem. Tá explicado ali na nossa cara, ele mesmo disse. Eu tenho uma teoria sobre a véia que fica aparecendo em todos os episódios. Eu nunca tive nenhuma teoria, eu não tinha nenhuma teoria de verdade sobre ela, mas hoje eu vi a cena final dela e me veio um pensamento à cabeça. Não, Laurel, não é a Honey. Qual é? É sim. Ela sim, 100%. Eu já tava brincando falando que era, mas agora eu tenho, tipo assim, 100% de certeza desde o episódio 1. Eu tô muito mais acreditando nessa, tá ligado? E tá todo mundo acreditando nessa. Eu tava conversando com o Fred do Doctor Who Brasil outro dia, ele concorda. A Marcela do Love, todo mundo tá batendo o martelo falando, não, cara, é a Rani sim. Eu sou jurídico Rani desde Inclusive, sempre. Fredão, Ela é queremos uma você aqui, hein? Nossa, sim, faz tempo que eu chamo, hein? eu tenho certeza que ela é uma deusa do panteão. Ah, com certeza. Tipo, não, esse episódio deixou muito claro que ela é uma deusa do panteão, porque ela continuou quebrando a quarta parede, sabe? Na verdade, a minha teoria ela vai um pouco mais longe. Eu acho que a Rani liberou os deuses do panteão sem querer numa experiência. Ô, louco, gostei. A personalidade dela sempre foi ser uma cientista. E eu acho que ela estava tentando fazer alguma coisa que deu alguma coisa errada ali nas realidades. Porque nós já vimos, né, que existem diversos universos. Eles estão batendo nessa tecla há um tempo em outras realidades. Então eu tenho essa teoria. Que Sei lá, mas... ela é uma cientista. Então, e se foi uma experiência que deu errado, ela totalmente liberou. Mas até agora eu não acho que a gente viu alguma coisa que realmente aponte que a Citra falou que seja uma cientista para começar a teorizar que ela seja a Rani. Eu acho que a única coisa que dá pra... que mostrou assim que ela pensa muito adiante é quando ela vai virar poeira dos tech, ela fala assim, eu tinha tantos planos, e acabou. Então, Eu achei bem interessante porque
essa teoria aí de ser um resultado de uma experiência mal sucedida, porque assim, até onde a gente estava sabendo, né, o doutor acredita, essa é no que ele acredita, né, que ele liberou as forças do Panteão, começando com o Toymaker, a partir do momento que ele jogou Sal lá no limite do universo, em Wild Blue Yonder, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que ele acredita, não necessariamente. Não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade. Então seria bem interessante se fosse outro motivo. Até porque ele até agora acredita que a Missy não voltou atrás pra lutar ao lado dele, sendo que ela tentou. Mas aí não deu tempo de contar pra ele, né? Enfim. Olha, tópico muito sensível aqui, não vamos falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso no momento. Por favor. Eu quero apontar aqui também, né, é uma coisa que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti, mas depois eu vi gente comparando, mas o traje que a Cita Float aparece no episódio é o mesmo daquela personagem em animação do Ring-a-Ding, né, daquela moça que parece. Sim. É a mesma coisa. Eu vi as pessoas comparando a personagem que o Lux interage no desenho com a própria véia que aparece em todos os episódios. Eu acho que o fato de ela aparecer em todos os episódios é algo proposital. Tipo, ela tem noção de que ela está aparecendo em todos os episódios da série. Ah, sim, com certeza. Olha, cara, olha como eles estão hypando esse episódio 7, né? Dessa temporada, que sim. Vai sair no dia 24 de maio. Nossa, quando o Doutor e a Belinda, eles vão embora, ela fala assim, olha, eu tenho uma coisinha melhor pra vocês ali, tem um show melhor pra vocês verem ali. Aí atrás vai embora. E aí ela fala, mas sinto muito dizer que é uma run limitada. Cara, dia 24 de maio. Que é o dia do episódio 7. Sim. Olha como eles estão hypando isso aí. Que é quando eles vão mostrar o figurino oficial, entre aspas, da Miss Flood, na qual o Shuri elogia a cinturinha dela. Vamos ressaltar, a Rani usava um que valorizava a cintura, então assim, tudo aponta para... Não, gente, não é a Rani, não é a Rani. Todos os sinais estão aí, Rafa. Não é. Vocês acreditam? Lá. Olha só, não é por nada não, mas eu acertei que era o Sutek no meio da temporada passada, então... Isso vem de uma pessoa que assistiu todas as temporadas, incluindo as recons. Não, mas o Sutek era muito aleatório, gente, pelo amor de Deus. Eu preferia que inventassem personagens do que pegassem um vilão aleatório de um arco do... Não lembro se foi do quarto ou do terceiro doutor, em que tinham múmias peitudas matavam pessoas esmagando os peitos, sabe? Cadê as múmias peitudas? Incrível, isso é o auge de Doctor Who. Isso pra mim é a essência de Doctor Who. Enfim, gente. As múmias peitudas matando pessoas por sufocamento. Tipo, duas pessoas assim com peitão, assim, e a pessoa no meio, tipo, ai, meu Deus do céu, tô morrendo. Múmias peitudas metidas matando pessoas por sufocamento. Sufocando as pessoas através dos peitos. Isso aconteceu, senhoras e senhores. Aprende, doutor, aprende. Bote seus peitos pra jogo. Está na hora de bater com sair na porrada com os panteões. É ele vai acabar com esses deuses. Ai, bem que eu queria. Mas enfim, gente. Eu acho que a gente já encerrou o episódio. Quais são as notas de vocês? Até de teorias, olha só. Quais são as notas de vocês? De 1 a quanto? De 0 a 10 mesmo. 0 a 10? Cara, eu dou só do 9 essa semana. Eu tô otimista, foi um bom episódio. Primeira vez em muito tempo que eu dou algo acima de 8. Foi um bom episódio. Que notão. Vai dar menos? Eu concordo perfeitamente. Eu concordo plenamente. Pra mim também é um 9, tá? Eu gostei muito. Eu acho que algumas coisas... o mesmo problema que eu tenho com esse episódio é que eu tenho com todos os episódios dessa nova era, que é tempo. Esse episódio, inclusive, ele tem uma menor duração do que o outro. E o outro eu achei que foi rápido, mas era pelo ritmo. Esse daqui, ele foi rápido mesmo em questão de duração.
43 minutos, eu acho. Eu não achei o último episódio rápido, não. Mas enfim. Eu tô achando meio corrido, eu entendo Eu o que você achei. tá querendo dizer. Mas pra mim é um Então, 9. cara, eu tô tendendo a dar uma nota mais ou menos parecida com o da semana passada, que eu dei 7. Eu acho que eu daria um 8 pra esse, por causa do elemento do desenho animado. Em questão de desenvolvimento deles, apesar deles agora terem virado amigos, eu tava querendo que a relação deles resistisse um pouco mais antes que eles fossem forçados a se abrirem, serem vulneráveis um pro outro, sabe? Nossa, sim. Eu tava esperando que tivesse um pouco mais de resistência, porque por mais que eu tivesse animada para ver o conceito de desenho animado, porque eu sou totalmente obcecada por isso, o que me fez gostar do episódio anterior foi a relação da Belinda com o doutor. Eu passei 2 horas só falando sobre ela, eu nem falei de enredo, sabe? E eu senti que a gente perdeu um pouco disso para Belinda voltar a ser uma companhia um pouco mais tradicional, porque o que eu estava ansiosa para ver é a Belinda, essa promessa de subversão de companion, sabe? Que nem ela estava sendo no primeiro episódio. Então, tipo, eu tava esperando um pouco mais de conflito em relação a isso. É claro que ela ficou animada para ver os anos 50, mas eu tava esperando que isso fosse ser algo que durasse mais tempo e não que fosse resolvido nos 5 primeiros minutos e que de vez em quando isso voltasse à tona. Então, Sim. isso me senti um pouco insatisfeita com o episódio, porque eu fiquei muito investida de cara na relação dos dois. E nesse eu sinto que eu perdi para ela, tipo, colaborar e os dois se darem bem, mesmo que a prioridade número 1 dela seja voltar para casa. Eu queria que isso impedisse um pouco ela de aproveitar o que ela tá passando, entende? Seja mais um obstáculo mesmo e tivesse essas risquinhas, não que fosse algo tipo chato, irritante, mas de vez em quando eles ainda não se clicassem. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Algumas horas desde o fim do primeiro episódio, sabe? Então eu não gostei que o enredo forçou eles a virarem amigos e logo assim de cara. Eu queria que isso realmente fosse algo desenvolvido, porque pra mim eu tava sedenta por isso. Então eu não consigo dar uma nota absurdamente alta que nem vocês deram, sabe? Em quesito de enredo, ele foi melhor do que o primeiro episódio, né? O episódio foi mais fechadinho. Eu consegui me importar com a história que estava acontecendo, em vez de me importar só com a dinâmica dos personagens. Então eu vou dar um 8 por causa disso, só que pra mim os personagens sempre vêm em primeiro lugar do que a história, entendeu? Então eu ainda fiquei insatisfeita porque a série não desenvolveu do jeito que eu estava esperando que ela fosse desenvolver, porque eu estava esperando mais resistência e mais conflito interno em relação a eles, porque eu estava esperando que a Belinda realmente virasse essa subversão de companion, sabe? Pois então, eu compartilho um pouco dessa frustração que você teve também, Laura. Eu achei que a Belinda, ela, apesar de ter oferecido um pouco de resistente, tipo assim, nossa, bora, você já tem as coisas pra casa? Bora. Quando o Tony fala, tipo assim, beleza, mas eu tô querendo investigar ali o cinema, eu acho que ela concordou rápido demais ali. Eu acho que ela deveria, sei lá, ter sido um pouco ranzinza, sabe? Tipo assim, pois bora lá, Velma, sabe? Ela foi gente boa, né? Ela foi gente boa com ele. Pois é. Foi, ela foi boazinha. Pois é, o máximo que a gente teve dela sendo mais Belinda ali foi... você realmente se chama de doutor toda hora? Sim. Que ridículo, sabe? Mas, no geral... Quando eles falam do episódio de não piscar, que ela fala assim, esse é sobre o quê? É quando o episódio que você não pode piscar. Ele, nossa, deve ter sido épico. Sim, nossa, é o mesmo momento dela. Eu dei uma risada boa. Nossa, foi muito bom. No geral, eu gosto muito desse episódio, da forma como ele se apresentou em... Basicamente, eu gosto dele. Todos os seus elementos. O que me incomoda ainda é a questão da resolução. Eu estou digerindo ela melhor e lidando com ela melhor depois desse podcast. Originalmente, a minha nota seria 8. Só que depois desse podcast, eu vou estar subindo ela
Tá consideravelmente. Vai crescer, Rafa. Vai crescer. Exatamente, tá crescendo. Não para de subir nas pesquisas. Tá crescendo, que nem o Lux, tá crescendo, tá crescendo. E aí, a minha nota, eu vou consolidar ela em 9. E eu acho muito interessante também a decisão do Russell no pós-créditos de trazer de volta, né, os fãs ali. Não necessariamente como uma questão, tipo assim, nossa, o doutor tá numa série de TV mesmo, não sei o que, a gente já sabe o que tá numa série de TV, gente, Doctor Who. Mas é uma questão no comentário que ele tava fazendo, tipo assim, eles eram figurantes ali, e toda a produção audiovisual e tudo mais, a arte como um todo é um construto coletivo. Todo mundo, não importa o papel que esteja desempenhando, é importante. Do diretor de fotografia, o figurinista, os figurantes, o pessoal da concept art, todo mundo é importante. E não é à toa que a gente tem os créditos assim tão extensos, sabe? Todo mundo ali importa. Então, eu posso fazer mais uma consideração que eu lembrei. Eu tava no Twitter, né, nesse intervalo curto que eu tive entre a hora que eu vi e a hora do início da gravação do podcast, e eu vi um comentário muito interessante sobre essa natureza mais manipuladora do doutor. Que isso, na verdade, começou já no episódio especial de Natal, porque ele manipulou a Joy para poder fazer o que ela precisava fazer lá no negócio. Sim. Então, esse tema desse lado mais manipular com carisma e entender os pontos fracos de cada pessoa para ele ter exatamente o que ele precisa, é uma coisa que a gente tá analisando mais com o episódio passado, né? Toda aquela conversa maravilhosa deles dois na tarde, que eu já vi o vídeo 500 vezes, mas na verdade esse tema, né, esse traço de personalidade do 15º Doutor, na verdade ele veio já no especial de Natal, só que no especial de Natal ele foi mais cruel. Então esse doutor, ele sabe dar para o personagem do que as pessoas precisam ter para fazer o que ele quer que elas façam. Ele queria que a Belinda calasse a boca para parar de ficar insistindo, e nesse episódio, de certa forma, ele manipulou ela para que ela aceitasse uma aventura com ele, sabe? Mesmo que ela disse que o negócio, a antena tá pronta, tá bom, vamos embora. Aí, você não quer investigar? Não, poxa. Lembra um pouco então, eu sei que foi feito de uma forma muito diferente, mas lembra um pouco o primeiro doutor mentindo sobre a questão do Mercúrio, sobre explorar a cidade do Descaro. Lembra um pouco. O que aconteceu com a Belinda foi o que aconteceu com o Ian e com a Bárbara. Ela também tá sequestrada, sabe? Do doutor era de propósito. Ali não era nem tanto não foi o doutor que sequestrou ela, mas ela também não consegue voltar para casa, então ainda é meio sequestro, né? Então, mas é sério, esse aspecto de manipulação do doutor e como cada um ainda tem um objetivo muito diferente. A Belinda só quer voltar para casa e o doutor tá manipulando ela para que ela vire uma companion, que ela queira explorar, que ela queira investigar, que ela bote a vida dela em apuros por capricho do doutor, que é um aventureiro, sendo que ela não é uma aventura para ele. Seria isso uma questão desse doutor específico, de ser um doutor que utiliza muitas máscaras sociais para poder atingir os objetivos que quer, e essa coisa de ser muito energético e tudo mais, se na verdade uma persona que ele adotou para si mesmo, para poder tentar enxergar as coisas de uma forma diferente enquanto ainda age feito o doutor? Cara, eu acho que não é uma persona. Eu acho que isso tudo faz genuinamente parte dele. Eu também. Coisas pra gente descobrir com o passar da era do chute, né? Porque essas coisas não costumam ser propositais, sabe? Até quando a gente manipula alguém pra poder conseguir o que a gente quer, a gente não milimetricamente constrói essa personalidade como sistema de defesa. As pessoas não percebem quando estão fazendo esse tipo de coisa. Então eu acho que o carisma dele é genuíno, porque ele é carismático tanto quanto ele tá feliz, quanto ele tá manipulando alguém, sabe? Vem do mesmo ponto. Qualquer outro doutor eu até poderia pensar, mas desse eu sinto que ele é bem mais honesto em relação à forma como ele se expressa e tal. Pode ser. Mas enfim, gente,
esse foi o nosso comentário sobre Lux. Semana que vem a gente vai estar retornando, né, para o episódio 3, O Poço, né? Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês me encontram no Blue Sky e no Instagram, @Rafael Wayne no Blue Sky, @Rafael.Wayne no Instagram. E o Blue Box Cast, eu já ia esquecendo aqui, mas vocês também me encontram na hora, a gente junta, né, no YouTube, Spotify, @nhj.podcast. E a tarde do Blue Box Cast, vocês encontram ela se materializando no Spotify, Amazon Music, Deezer, Cashbox, iHeartRadio, YouTube Music. E no Blue Sky no Instagram, @BlueBoxCast. Pronto, lembrei. Eu fui a outra host, Laura. Vocês me encontram no Céu e no Twitter. No Céu é @jumenta, no Twitter olá_jumenta. Vai estar tudo linkado aqui no Spotify, como sempre. Franci? Aí eu primeiro? Eu sempre perco o time nesse momento. Galera, eu sou o Franciel, do Dr. Rubest. Vocês me encontram como Dr. Rubest, tanto no Instagram quanto no TikTok. Também tô com o meu canal no YouTube, Dimensão Perdida. Cola lá, que ele é novinho, mas já tem bastante vídeos pra vocês assistirem, onde eu falo justamente sobre essa temporada, como ela tá sendo. Eu sou o Gil, fazendo jus ao meu papel de ela é a Rani, sim. Vocês me encontram no Twitter, no Blue Sky, com @TimeandTheGil. E é isso. Meu Instagram é pessoal, mas no Twitter eu tô lá. E no Blue Sky eu tô lá falando de Doctor Who. Um pouco mais no Twitter, porque é uma relação meio abusiva ali. Acontece. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! A gente se vê no futuro. Tchau.